Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela e na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Mila. É uma bolsa linda, maravilhosa, já deixei até um passo a passo do ponto lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá dar uma conferida, tá bom? E também por aqui, né, gente, se inscreve aqui no canal, já chega deixando o like, porque realmente é muito importante pra gente que cria conteúdo, é o like de vocês, o comentário e também se vocês... Se quiserem, pode estar compartilhando com outras pessoas as nossas aulas, tá bom? É sempre um prazer trazer essas aulinhas aqui pra vocês. Então, essa é a bolsa que a gente vai aprender. Vocês já viram aí atrás, anteriormente, a lista completa de materiais. Já aconselho, né? Tira um print pra guardar, tá bom? Mas eu vou dar, né, os detalhes de alguns dos itens pra esta bolsa. Vou começar aqui pelo fio, esse aqui é o fio náutico, tá? De 3 milímetros, 100% polipropileno. Ele vem com 500 gramas, 230 metros. Essa quantidade aqui, esse rolo, é o suficiente pra gente fazer a bolsa, ainda vai sobrar um pouquinho, tá bom? Então, o fio náutico da Bags Acessórios, um fio maravilhoso, né? Bem fácil de tecer com ele. Além do fio náutico, lembrando outra coisa, pessoal. Esse aqui, ele é o verde lima, tá? Verde limão. Pra quem tiver interesse em saber. Também vamos utilizar o fundo, tá? Essa base aqui, ó, no sintético, ela já vem bem estruturada, bem firmezinha. Deixa o fundo da nossa bolsa firme e bonito. E eu escolhi esse aqui, né, detalhe de croco. E com as bailarinas, já vem fixa, né? Então, super prática. Amo demais esse fundo, mas claro, Dani, se eu quiser fazer ela com o fundo de crochê, tem como? Sim, tem como, tá, pessoal? Só não vou passar o passo a passo pra vocês, porque já tem aula aqui no canal que eu ensino como você adaptar. Que você quer fazer uma bolsa que o fundo é no sintético ou no couro e você quer adaptar pro crochê, nessa aula você aprende, tá bom? Então, dá uma conferida aqui no canal, essa aulinha, que aí você consegue fazer adaptação pro fundo de crochê, tá bom? Pra não ficar repetitivo, eu não vou explicar tudo novamente. Mas eu, por exemplo, prefiro o fundo nesse sintético, tanto pra ganhar tempo, né? A gente poder produzir outras encomendas e isso faz com que eu ganhe um pouquinho mais de tempo, como também... a questão da praticidade, a beleza. E também, gente, elas por elas, como o pessoal chama, né? Quando a gente faz o fundo de crochê, a gente perde um pouquinho de tempo, economiza porque não compra o fundo. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, por exemplo, eu preciso estruturar o fundo. Então, eu tenho que gastar com a tela, uma coisinha a mais. Então, no final, dá praticamente a mesma coisa. Então, eu prefiro, mas é super a critério, tá bom? Então, lembrando, esse aqui mede 22 centímetros por 10. Pra tecer na nossa base, né, eu preciso com uma agulha menor, tá? É a 3,5 que tem aqui, ó, é bem menor a espessura, então ajuda na hora de entrar lá nos buraquinhos. E pra tecer o ponto mesmo da bolsa, eu vou usar a 4,5. Não tá focando, né, mas é a 4,5, tá bom? Então, vou usar duas agulhas. Vou usar o fecho da vovó, esse fecho aqui é maravilhoso, o fecho poá, marfim. Madeira, ó, e ele usa parafusos, então os parafusinhos já vem aqui, e a gente precisa da chave de precisão, tá? Pra poder ajudar a fixar os parafusos no finalzinho aqui da nossa bolsa. Ele tem 20 centímetros aqui de largura, certo? E, é claro, você quiser usar outro modelo que tem a mesma medida, fica muito mais fácil pra não ter que fazer adaptação, tá bom? Aí, além daqui do nosso fecho, também nós vamos precisar da nossa alça. Essa alça aqui é uma alça medida de ombro, tá? Ela mede aproximadamente 60 centímetros. É a alça de elos grossa, também da Bags Acessórios, todos esses acessórios aqui. Então, é uma alça muito linda e ela já vem com a argola articulada, tá, pessoal? Ó, pra facilitar a gente posicionar lá no finalzinho na nossa bolsa. E vou usar também a minha etiqueta maravilhosa. Essa etiqueta aqui é da DJ Etiquetas, tá? Eu gosto muito dessa etiqueta porque valoriza. Se você não tiver, não tem problema. Mas se tiver interesse, por exemplo, de adquirir, né? Comprar com eles assim como eu, é só você clicar aqui embaixo, ó. No link eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram, tá? Da DJ, do contato deles, pra vocês conversarem. Bem, pra iniciarmos, nós vamos aqui primeiro queimar, né? Essa pontinha, tá? Só pra dar uma seladinha e não tá desmanchando. Então, você vai selar direitinho a ponta. E agora, a gente vai iniciar a tecer aqui pontos na nossa base. E pra que dê certo o ponto fantasia da nossa bolsa, a gente vai precisar de múltiplos de 6 pontos, tá? Então, eu vou riscar aqui com vocês, mais ou menos o local onde eu vou estar fazendo aqui os aumentos, né? E os pontos certinho, pra que dê uma quantidade exata, que quando a gente dividir por 6, dê
certinho o múltiplo de 6, tá? Que é o número inteiro. Então, você vai pegar aí a sua base, ó. Lembrando que essa base, ela tem 52 furinhos, tá? Ela é a de 22 centímetros por 10. Então, aqui do lado de dentro, ó, que não vai ficar aparecendo, eu vou riscar aqui com vocês, só pra vocês verem como é que eu vou fazer o aumento, tá? Cada local onde eu vou colocar o risco é onde eu vou colocar 2 pontinhos no mesmo buraco. E onde não vai ter o risco é apenas um pontinho no buraco, tá? Um ponto baixo. Então, aqui, ó, vou me basear pela minha bailarina. Então, após a bailarina, ó, aqui, a próxima após a bailarina é onde eu vou colocar 2 pontinhos, tá? Então, 2 pontos, dessa forma. Aqui, ó, vou pular um ponto, onde eu não vou riscar, porque é apenas um ponto mesmo que vai ser feito. No próximo, eu vou riscar, porque eu vou colocar 2 pontos aqui. Vou pular um ponto sem fazer, no próximo, 2 pontos. Aí, aqui, esses 3 do meio, ó, 1, 2, 3, serão 2 pontos, tá? Então, 2 pontos aqui, aqui. Tô riscando aqui porque não vai aparecer, tá, gente? Quando a gente vier tecendo os pontos, vai ficar coberta essa parte. Então, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Aí, eu vou repetir o que eu fiz pra cá, ó. Pulo um sem fazer, o próximo tem 2 pontos. Pulo um e o próximo tem 2 pontos. E aí, chego aqui, ó, na altura que tava a bailarina, tá, ó? Certo? Aí, aqui nessa lateral, deixa eu empurrar aqui isso. Nessa parte aqui reta, né, na verdade, a gente vai fazer apenas em 3 lugares os aumentos, tá? Que é o lugar de 2 pontos. Então, eu vou pular 2, aqui eu faço um aumento, aqui eu vou pular 4, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um aumento, pulo 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço 2, e aí pulo 2, tá? Que foi esses 2 que eu pulei, ó. Após aqui o nossa bailarina. Então, vai ser assim, em 3 lugares só que a gente vai fazer aumento. Mesma forma será do outro lado, ó. Eu posso ir retinho aqui, ó, e marcar. Pulo 1, 2, 3, 4, marco, pulo 1, 2, 3, 4, marco, pulo 1, 2. Aí, aqui a gente começa igual a gente fez desse lado aqui, ó, tá? Ó. Após a bailarina, tá vendo, ó? Tem aqui, você vai fazer 2, pula 1 sem fazer, o próximo 2. Pula 1 e os próximos 3 aqui você vai marcar, tá? Então, 1, 2, 3. Pula 1 sem fazer, o próximo você marca, pula 1 e o próximo você marca. E aí, tem 2 pontos até chegar ao próximo que já tá marcado. Então, vou tirar aqui, ó, você pode tirar um print, na verdade, eu vou deixar bem quietinho, tá, ó? Tira um print aí, caso você queira. E aí, nessas marcações, a gente vai tecer os nossos pontos, tá? Lembrando que é onde vai ter 2 pontos, é onde eu marquei o Vzinho, né? E onde eu não marquei, vai ter apenas um pontinho. Então, é só pegar aqui o fio. Nós vamos olhar aqui, ó, pro lado onde a bailarina tá pra fora, que é o lado de fora da nossa base. Vamos deixar mais ou menos essa quantidade de fio, perdão, e entrar em qualquer um desses buraquinhos. Eu gosto de vir aqui pra onde vai ser a lateral da bolsa, tá? Ou do lado do outro. Em qualquer um desses aqui. Entra, pega aqui o fio, traz aqui pra frente, sobe aqui mais ou menos dessa forma aqui, ó, a altura do ponto, e faz um ponto que equivale ao primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, você vai olhar que é o lugar onde a gente vai tecer 2 pontos, esse e o próximo, tá? Então, você entra. Esses buraquinhos aqui, gente, é por isso que eu troco pra agulha 3,5, porque realmente eles são pequenos, então não dá pra gente colocar um fio muito grosso e nem uma agulha grossa, né? Mas até 2 pontos a gente consegue sim, tá, ó. Talvez até 3 pontos, se for precisar tecer, a gente consegue sim tecer nele. O terceiro, claro, com mais dificuldade, né? Mas até 2 ficou mais tranquilo. Então, o próximo também é onde tem outro xizinho, outro Vzinho, ó. Então, onde eu vou colocar mais 2 pontos. Então, vou lá, faço o primeiro. Vou novamente e faço o segundo, tá? Entro no mesmo lugar. Ó, qualquer coisa traz cavando pra não forçar o punho, tá, gente? Traz assim, ó, puxando assim, que você não força tanto o braço. Então, fiz aqui certinho. O próximo é onde a gente pulou que não tem, tá vendo, ó? Vai só olhando e fazendo conforme. Então, já que ele não tem nenhuma marcação, é onde eu vou colocar apenas um ponto. O próximo já tem marcação, então, eu vou colocar 2 pontos, tá? Então, é só seguir esse processo. E aqui eu vou arrematando já essa perninha inicial, ela já vai ficando por dentro dos meus pontinhos, já pra ficar, né,
evitar o trabalho de ter que arrematar ela depois. Então, ela já vai sendo escondida aqui, ficando mais segura, né? Ó, esse aqui tá bem apertadinho. Pronto, e vou continuando, tá bom? Então, eu vou fazer todo ao redor, seguindo aqui os parâmetros das marcações. E aí, quando eu finalizar a minha carreira, eu retorno com vocês. Lembrando, pessoal, que esse verde aqui, para quem, né, tiver interessado, esse verde aqui é o verde lima, o verde limão, tá? Da Bags Acessórios. Que é um verde muito lindo, né, gente? Tá super em alta. Então, tá, vou continuar fazendo e já retorno com a carreira finalizada. Então, aqui eu terminei de fazer a carreira. Então, eu fiz conforme a gente colocou as marcações, né? Escreveu direitinho. Aqui, como eu falei pra vocês, essa base, ela tem 52 pontos, tá? Então, 52 buraquinhos. Então, se eu descer um ponto em cada buraquinho, eu vou ter 52. Mas, só que a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, 6 aumentos aqui. E nas laterais a gente também fez, né? Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós estamos colocando aqui 20 pontos a mais. Então, 52 mais 20 dá 72. E, como eu falei pra vocês, o múltiplo, né? O ponto fantasia da nossa bolsa, ela precisa de 6 em 6 pontos. Então, se a gente tiver aqui, ó, 72, que foi o resultado que tivemos aqui, né? Dividir por 6, nós vamos ter 12. 12 é um número inteiro, tá? Não deu, por exemplo, 12,5. Não deu esse número com vírgula, deu um número inteiro, 12. Então, significa que sim, deu certo para fazer o ponto fantasia, tá? Tá dando múltiplo de 6. Ah, Dani, digamos que você fez aí, por exemplo, com um fio mais grosso ou mais fino, ou, por exemplo, decidiu fazer com um fio o fundo em crochê mesmo, e aí você fez que deu o mesmo tamanho, né, mais ou menos aqui, a média de o mesmo tamanho do fundo, porém, quando você contou os pontos, já não deu a quantidade que deu aqui. Então, isso pode acontecer, realmente vai acontecer, porém, é só você dividir por 6 o resultado que deu. Vamos dar um exemplo aqui, que o de vocês aqui deu 85. Ah, deu 85 pontos o meu. Se você dividir por 6, ele deu o resultado aqui, ó, 14,16. Então, não deu um número fechado, não deu um número inteiro. Tem que dar ou 14 ou 15, tá? Nesse caso aqui, você vai ter que, por exemplo, aumentar 1 ponto, 2 pontos, dividir de novo, e aí tem que dar o resultado tem que dar um número inteiro. Porque se não der, não vai dar certo o ponto fantasia, tá bom? Então, a forma de você fazer é essa. E se você tiver alterado conforme eu expliquei, deu um resultado, um número de pontos diferente aqui, é só você dividir por 6 e tem que dar um número inteiro. Aí, se não deu, você acrescenta 1 ponto, 2 pontos, vê quantos pontos você precisa acrescentar na próxima carreira, ou nessa, se você puder, desmanche e acrescenta um pontinho aqui, outra colar, pra ao final dela dar certo o ponto fantasia, tá? Dar certo múltiplos de 6 pontos. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora é mudar a agulha, né? Voltar agora, começar a utilizar a agulha correta para essa espessura de fio, né? Pelo menos a que tá mais aproximada é 4,5 que eu tenho aqui. Então, você vai, ó, fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui uma emenda invisível para passarmos para nossa próxima carreira. Então, aqui você vai pegar aqui o fio, ó, deu uma subidinha, tá? Aí, você vai pular o primeiro ponto, que é esse aqui, vai entrar nesse aqui, que é o segundo, atrás do segundo ponto, tá? Ele vai ficar bem acochadinho, porque como a gente usou uma agulha de espessura mais fina, o ponto fica mais apertado, né? Qualquer coisa, se tiver dificuldade, volta a fazer com o ponto, com a agulha 3,5, pelo menos aqui o início. Ó, entra, pega aqui a agulha, coloca aqui na laçadinha, passa essa laçadinha lá pra trás. Não tá querendo vir. Pronto, deu certo. Passa lá pra trás. E aqui você vai entrar do jeito que tá aqui, ó, você vai entrar com a agulha, ajustar, certo? E vai vir aqui pela frente, nesse mesmo ponto onde a laçada passou, tá? Então, você vem aqui pela frente, vai até encontrar o fio lá atrás, ó. Pega, coloca na agulha, traz aqui pra frente. Esse primeiro tá bem apertado, mas é assim mesmo. E aqui você vai fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, aqui
a gente vai fazer a carreira toda de ponto baixo. Então, em cada um dos pontos, você vai entrar, ó, e vai tecer um ponto baixo. Vai no próximo, entra e faz um ponto baixo. Então, toda a carreira é só ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, finalizo a primeira carreira da subida, tá? Essa primeira aqui, na verdade, foi só do fundo, né? Então, da subida começa a contar a partir dessa aqui, tá? Então, finalizada ela, aliás, ainda falta um pontinho, né? Que foi o lugar onde a laçada passou, ó, é o lugar de fazer o último ponto. Então, faz aí o último ponto, aí sim a gente finaliza a nossa carreira. Então, aqui a gente vai repetir a mesma forma de emenda de carreira, tá? Pra passarmos pra próxima. Você vai pular o primeiro ponto, vir aqui no segundo atrás dele, entra aqui na parte de cima, ó. Pega aqui a laçada, coloca na agulha, passa lá pra trás. Feito isso, você dá uma ajustadinha, pra não ficar tão grande, né? E vai entrar no mesmo lugarzinho aqui, ó, no mesmo ponto onde a laçada passou. Pela frente, você entra, pega o fio e sobe. E aí, você faz aqui o primeiro ponto baixo, tá? Nós vamos fazer mais outra carreira toda no ponto baixo, somente ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum aumento. Na verdade, serão 3, então, além dessa, faço essa aqui completa, finalizo, faço a emenda conforme eu fiz aqui e passo para fazer a terceira. Então, além dessa, farei mais outra, a gente vai completar 3 carreiras só de pontos baixos. Então, eu vou completar essa aqui, fazer a próxima. Quando eu tiver com as 3 carreiras finalizadas, eu volto pra gente prosseguir dali em diante. E agora, com as 3 carreiras, ó, da subida da bolsa completas, nós vamos emendar, né, continuar fazendo a mesma emenda, tá? Pulo o primeiro, entra atrás do segundo, puxa o fio, ajusta. E aqui, nós vamos entrar aqui pela frente, ó, conforme a gente tava fazendo, pegar o fio e fazer, esse aqui você faz um pouquinho mais alto, tá? Assim. Aí, você faz um ponto baixo bem mais altinho e uma corrente. Aqui vai equivaler a um ponto alto, tá? Porque, no caso, a gente alongou esse ponto baixo justamente para ele ficar mais altinho. E com essa corrente, ele fica realmente à altura de um ponto alto. Aí, você vem aqui, no mesmo ponto de base, você vai fazer mais 3 pontos altos, tá? Entra, faz o segundo. Na verdade, a gente precisa de 4, né? Por isso que eu falei mais 3. Só que aqui, como é o início da carreira, eu vou fazer só 3 e o quarto e último eu vou fazer no final, tá bom? Então, fiz esse primeiro, fiz o segundo, agora eu vou fazer o terceiro. Ponto alto. E o quarto eu vou deixar para quando estiver finalizando aqui a nossa carreira, eu faço o quarto e último ponto alto, tá? Porque a gente precisa realmente de 4 pontos altos entrando no mesmo ponto de base. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar pulando 1, 2 pontos. No terceiro, você vai entrar pra gente fazer um ponto puff de 4 laçadas. Agora, você dá uma laçadinha, pula esses 2, como eu falei, entra no terceiro, tá, ó? E aí, a gente vai fazer agora o ponto. Então, você vem aqui, pega o fio, sobe, aí você dá outra laçadinha, pega o fio, sobe, dá a terceira laçada, pega o fio, sobe, e agora a quarta e última laçadinha, tá? Então, dá outra laçada na agulha, pega o fio e sobe. Então, fizemos 4 vezes, tá? Então, você vai ter, ó, além dessa aqui inicial, você vai ter 1, 2, que equivale à primeira, mais 2 da segunda, mais 2 da terceira e 2 da quarta. Feito isso, você pega aqui o fio, passa por dentro de tudo até aqui. Depois, você pega o fio e fecha o ponto, certo? Então, a gente tem aqui um ponto puff. Sem dar nenhuma corrente de separação, você vai pular 2 pontos de base. No terceiro, ó, você vai entrar e fazer os 4 pontos altos, tá? Então, você vem aqui, pega o fio, sobe, faz um ponto alto. Entra no mesmo ponto de base e faz o segundo. O terceiro, sempre entrando no mesmo local, tá? Opa. E o quarto. Pronto, completamos 4 pontos altos. Então, agora a gente vai repetir novamente o ponto puff, tá?
porque sempre vai estar repetindo um processo. 4 pontos altos, um ponto puff. Aí, repete de novo, 4 pontos altos, um ponto puff. Então, você vai pular 2 de base, sempre pula 2. No terceiro, ó, já dei a laçada na agulha, no terceiro eu entro e vou fazer o ponto puff de 4 laçadas. Então, fiz 1, 2, segura, 3 e 4. Opa, aqui. Pronto, terminou aqui as 4 laçadinhas, aí você pega o fio, passa por dentro até aqui e depois fecha o ponto, tá? A gente nunca vai dar corrente de separação entre um desse e esse, tá? Entre os 4 pontos e o ponto puff, sempre já vai direto, ó. Então, eu já dou a laçada pra ir direto fazer aqui os 4 pontos altos. Pulo 2 de base, no terceiro eu entro e vou repetir os 4 pontos altos, tá? Então, toda a nossa carreira funciona dessa forma. A gente vai fazer 4 pontos altos, pula 2 pontos de base, faz o ponto puff. Aí, vem, pula 2 pontos de base, faz os 4 pontos altos, entrando no mesmo ponto de base, tá? Então, o processo é esse, eu vou repetir toda a carreira e já retorno com ela finalizada. Então, assim vai ficando a nossa carreira, né, com o detalhe do ponto fantasia. Lembrando que, como eu falei pra vocês, ele usa 6 pontos, né, pra cada repetição. Então, por exemplo, se a gente for contar aqui, ó, a partir desse ponto aqui, que começou os 4 pontos altos, então, 1 ponto, 2, 3. Aí, o ponto puff, 4, pula 2, 5, 6. Aí, repete de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é de 6 em 6 pontos pra gente ter essa repetição aqui, tá, ó? Por isso que é múltiplos de 6. Então, finalizando aqui a carreira, já fiz o último ponto puff, sobrou 1, 2 pontos, ó, que foi o lugar da emenda, tá? Então, 2 pontos, certinho. E aqui a gente precisa fazer o último ponto alto, perdão, porque aqui a gente tem 3, né? Lembra que eu falei pra vocês que no final a gente ia completar, entra no mesmo lugar, ó, e completa o último ponto alto. Sempre precisamos ter 4 no total. Certo? Aí, você vai vir aqui nessa, ó, no segundo, tá vendo, ó? Tem o primeiro, que foi aquele que a gente simulou um ponto alto. No segundo, em cima dele, você entra e faz um ponto baixíssimo pra unir, certo? Aí, você faz uma corrente, dá uma alturinha assim, pra gente iniciar agora o ponto puff, porque no intervalo, agora nessa próxima carreira, onde era pontos altos, né, os 4 pontos altos, agora vai ser um puff bem no meio. E onde era um puff da carreira anterior, agora vai ser 4 pontos altos. Então, a gente vai intercalando, tá? Então, eu fiz uma corrente, dou uma alturinha aqui, ó. Aí, eu entro aqui bem no meio dos 4, tá? Ó, bem no meio você entra, dá a laçada, né, na agulha e sobe, certo? Vem no próximo, ó, outra laçada, perdão. Vem no mesmo lugar e puxa a segunda. Outra laçada, puxa a terceira, outra laçada, puxa a quarta. Feito isso, aí você vem aqui, ó, passa por dentro de tudo até sobrar um, que é esse, e aí você fecha o seu ponto, certo? Fez aqui o puff bem no meio dos 4 pontos altos da carreira anterior. Agora, a gente vai fazer os 4 pontos altos bem aqui, tá? Então, entra direto, ó, dá a laçada. Aqui, você tem a opção de fazer bem em cima mesmo, ó, assim. Mas, como são 4 pontos, eu temo ficar um buraquinho. Então, eu prefiro entrar, vou mostrar aqui bem de pertinho, ó. Ao invés de entrar aqui, eu entro pegando uma perninha aqui, ó. Assim, tá? Ó, do outro lado. Então, eu faço dessa forma. Aí, eu entro aqui, faço os 4 pontos altos, tá? Sempre entrando no mesmo local.